E fora que um DNA impecável, uma mulher lindíssima, belíssima dessa, fala a minha língua, fala a língua do meu país. Então, assim, só vou rapidamente. Eu assisti aqui o vídeo do canal Sobrevivendo na Turquia. O nome já diz, né? Sobrevivendo na Turquia. Não é sobrevivendo na Itália. Onde entrevistou a Bárbara. Ótima iniciativa, achei muito bom. Só que eu fiquei muito confusa com duas questões, tá? A primeira, a Bárbara fala, legal, ela fala de um modo muito calmo, né? Mas, assim, eu não entendi como uma mulher adulta não deixa claro, porque eu não entendi essa história da gravidez. Tipo, não foi muito claro, porque em todo momento parecia que era uma coisa que ele estava forçando esse relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, ela também sinaliza que também ele não disse que eles estavam no relacionamento. Desconfortável em estar com ele, saber que existia aquela pressão, né? De ter um relacionamento físico. Estranho, porque no início, quando ela falou, parecia que foi um caso, assim, de uma noite. Que ela, por não entendi exatamente que pressão foi essa que ela teve desse homem, porque nas fotos tem eles viajando para vários lugares, ela abraçada com ele, parecia um relacionamento. Não parecia que ele insistiu. Pra que exatamente ele insistiu? No início, ele já me apresentava como a namorada dele, assim, eu achei isso um pouco estranho, mas também não comuniquei a ele. E acabei sendo, né? Ela não, nem uma camisinha usou. A camisinha, no caso, não. Não, e eu deixei bem claro pra ele, né? Ele sabia a situação, e por isso eu argumentava pra ele. Eu não queria, naquele momento, eu não estava preparada para aquilo, o relacionamento não estava tão profundo para que aquele tipo de coisa acontecesse, né? Depois de uma viagem com Núzio pelo Brasil, Bárbara fez um teste de gravidez. Deu positivo e ele ficou super feliz, assim. Pela pressão da situação, eu acabei cedendo e por isso que eu acabei engravidando. E ela, parece que foi tudo decisão dele, isso eu achei bem esquisito. Você não estava utilizando a pílula anticoncepcional, ele estava ciente disso? Sim, com certeza, né? Senão eu não teria nem permitido nada acontecer, assim, era um dos argumentos que eu dava. Se relacionando com ele, aí depois, uma hora ela disse que não queria, depois, quando soube que estava grávida, não se sentia pronta, porque era recente o relacionamento, para ir para a Itália, mas ao mesmo tempo ela ia para eventos, ela ouvia, né, ele organizando uma casa, um espaço para receber ela lá na Itália. Acordo seu, você agiu de má fé com ele, combinou, né, uma vida nova na Itália, agora como uma família, e deu para trás no fim das contas. Mas aí depois entra a história de que já ela assistiu o canal Sobrevivendo na Turquia, mas Sobrevivendo na Turquia não fala a realidade da Itália. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, na minha cabeça a única opção seria eu seguir ele, né? Então, assim, a primeiro momento, sim, eu concordei em ir para a Itália com ele. Um outro ponto, eu só tô fazendo esse vídeo por isso, porque acho que vale a pena. Eu não sei, pessoas, eu assisti muitos vídeos do canal Sobrevivendo na Turquia, mas raramente eu vi mulheres pretas retintas, que é a maioria do público que sofre na mão desses homens, falando no canal dela. Certo, mas você se prevenia ou ele se preveniu? Não, para acontecer a gravidez, não. E eu vou colocar aqui um trecho. Me diz você que é do meu canal, não tô falando assim quem é seguidora dela, tá? Dani, eu quero você que segue o meu canal, que conhece meus conteúdos. O que você entendeu dessa fala aqui da Dani, né? Não é fácil achar mãe boa assim para filho também, não. Não é, não. E fora que um DNA impecável, uma mulher lindíssima, belíssima dessa, fala a minha língua, fala a língua do meu país. Então, pelo que me pareceu, ela rasgou elogio. Legal você elogiar, mas eu não entendi como só de olhar para uma pessoa, tipo a Bárbara, a genética dela é boa. A sensação que dava é que até a Dani, na visão dela, um homem deveria considerá-la ela superior geneticamente. Com isso,
ter mais tolerância e achar ela um mulherão. Eu não entendi da onde ela tirou, porque ninguém conhece aqui a Bárbara na intimidade, da onde ela tirou que ela é uma brasileira de nível premium, né? Porque o que dá a sensação é que deveria ter uma maior tolerância pelo fenótipo da Bárbara. Uma elegância danada, vocês estão vendo a moça aqui, né? Dispensa comentários. Então, essa é a mãe da minha filha, um partidão, né? Olha para você. Por ela falar baixo, por ela falar de um determinado tom, mas o que faz crer que esse é um determinado tipo de brasileira, aqui deixando claro, caso, né, porque você, aqui foi um encontro de mulheres brancas, né, e ficou muito esquisito esse discurso, porque realmente me passou a sensação de que ela fosse uma brasileira periférica, que não falasse exatamente igual a Bárbara, de uma certa maneira, o italiano até tinha razão, né, de fazer o que fez, porque a genética dela não é tão boa. Eu quero saber da onde a Dani tirou que a genética, qual é a genética boa? E se isso serve como parâmetro, tá? Para que essa mulher seja mais tutelada do que uma periférica. Na realidade, quanto mais vulnerável e periférica, quanto mais escura a pele dessa mulher, ela deveria ser mais considerada e tutelada, e não o contrário. Então, pelo amor de Deus, né? Não é fácil achar mãe boa assim para filho também, não. Não é, não. E fora que um DNA impecável, uma mulher lindíssima. Porque uma mulher branca, como a própria Bárbara disse, ela tinha uma família, ela já tinha cidadania italiana, ela tinha uma rede de proteção, ela tinha já um médico particular. Agora tenta imaginar uma mulher preta periférica que não tem dinheiro e tem um italiano. Olha, grava isso, grava na sua mente. Que tem o homem italiano fez um quarto, deu um escritório para ela trabalhar em Roma. Será que se fosse uma mulher periférica que mora numa casa que não tem água, bem morrão assim, ó, sem laje, você acha realmente que pelo bem da criança ela talvez não cairia de ir para lá, mesmo ela assistindo um canal da Dani, mesmo ela vendo os meus vídeos? Você acha realmente que se fosse uma mulher que engravidou? Quero ficar a gravidez aqui. E aí, nesse momento, ele teve que retornar à Itália sozinho, sem mim. E ela também pensava... Aí depois, no decorrer do vídeo, ela começou a dizer que... Não, eu já conhecia essa lei, né, dessa conversão aí, que talvez eu indo não ia ter tutela, eu só tenho poucos contatos italianos, então, assim, ela falava italiano. E aí, logo depois que ele retornou, a gente já terminou o relacionamento. Ela trabalhava com isso, né? Tá? Ela trabalhava com isso. Ela trabalha dando aula para os italianos de português, né? E ela falou que o primeiro contato que ela teve com ele foi profissional, porque ela viu uma oportunidade de crescimento, porque ele estava vindo para o Brasil trazendo outros italianos. Para estreitar os nossos laços profissionais. E ali eu vi uma oportunidade, porque ele trazia ao Brasil uma delegação de italianos que queriam fazer negócios aqui. Gente, também outra coisa, eu não acredito muito, não. Um italiano que não fala nada de português, trazendo grupo de homens italianos, que eu já digo que são homens italianos para o Brasil, é algum cambalacho que eles fazem entre eles, com algum italiano que está no Brasil e traz outros italianos em grupo. Então ele conectava empresas italianas com empresas brasileiras. Não vejo isso como assim? Era uma empresa? Não, é advogado. Foi uma empresa italiana no Brasil? Não. Então assim, esquisito também. E de fato ele tinha me passado outros italianos para fazer aulas, e esses italianos geralmente não falavam português, ele precisava de tradução. Então eu vi ali uma oportunidade de fato desenvolver o meu lado profissional. E aceitei o convite e fui nesse almoço. Isso aconteceu em Florianópolis, né, na capital do meu estado. E eu só quero deixar claro uma coisa. Muita gente fala assim, há anos fala para ele, ai, escreve um e-mail para a Dani, para você. Gente, eu sou tão criadora de conteúdo, para ter ideia, eu estou muito mais tempo na internet do que essa Dani. Ela tem um canal consistente de muito tempo, mas eu já tô, né, só esse canal aqui já tem 18 anos, 18. Então vai lá no histórico do canal e vê o primeiro vídeo publicado. Ele tem 18 anos esse canal.
Então ele tenta utilizar a cidadania para justificar que não é um lugar estranho a Itália. Mas eu tenho pouquíssimos contatos na Itália, poucos mesmo, conto numa mão só. E nenhum deles está em Roma, que é onde ele mora, e nós moraríamos, eu posso responder em primeira mão. Vocês estão vendo meu sobrenome aqui, meu pai, a família dele vem toda do norte da Itália, da região de Piemonte, somos italianos, eu não tenho contato com ele. Então, eu vou deixar uma coisa... E antes, detalhe, antes de publicar esse canal, eu já tinha um blog e já tinha ganhado um prêmio, tá? E eu falava já sobre a brasileira. E olha só, a gente acaba caindo. A gente acaba caindo, mesmo ela sendo, como aconteceu comigo, aconteceu com ela. Só que eu não tinha genética, talvez, para Dani, como aquela sofisticada, a genética de um mulherão. Né? Eu não sei de onde ela tirou essa conclusão. Eu não sei porque as pessoas brancas, elas criam esse esquema na mente delas de distinção de valores, né? Tipo, essa pessoa, por parecer comigo, ela é geneticamente superior e o outro não é. Então, ele merece ser maltratado. Eu acredito que quanto mais humilde a pessoa é, aí que ela tem que ser tutelada, porque ela não vai ter advogado para orientar, ela não vai ter família, não vai ter rede de proteção. Então a Dani ficar com o nariz em pé, né, no seu ambiente branco, com a sua pele branca, falando, ai, eu iria também para Itália, porque eu sou da Turquia. Uma via legal, né, que nos é passada para nós, descendentes de italianos, mas não significa que eu tenha alguma intimidade com a Itália passado disso, dos meus antepassados? Então, vou falar uma coisa assim, mesmo sinceridade que a Dani tem, ela é uma mucama de gringo. Essa Dani é uma mucama e eu nunca vou me rebaixar para uma outra criadora de conteúdo só porque ela se acha superior. Estive na Itália uma vez e se eu estivesse Daniele, estivesse nessa situação, talvez eu seguiria a rota da Bárbara. E eu, se tiver que falar sobre esse tema, eu vou falar por igual. Não importa se a pessoa no meu lado é branca. Porque uma coisa é você sobreviver na Itália. Tá? A Itália é uma nação antiga. Os italianos são trambiqueiros. Eles têm um trambique na veia. Então, imagina você estar na mão de italiano sendo uma mulher preta periférica. Que até para uma brasileira que trabalha com esse tema, fica fazendo distinção de genética. Eu não sabia que ela tinha poder, né, de olhar para a cara de alguém e saber genética. E outra coisa, aonde existe genética melhor e pior? Aonde tirou? É que nem aquela história do cara lá do Big Brother, né? O discurso, né, falando, ele tem genética boa. Então, gente, pelo amor de Deus, acorda, se eduque com relação a isso.